gente, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez no canal da Arte Travessuras. Eu me chamo Carla Giovana, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você nos acompanha, deixa o gostei aí, deixa o like. Se você ainda não nos acompanha a sua primeira vez, se inscreve no canal para você receber as notificações, marca o sininho e nos acompanhe também nas redes sociais, que está aqui abaixo no box de informações, tá bom? Hoje o tutorial é pintura MDF, como você deixar o acabamento bacana, sem aquelas marcas do pincel, principalmente para você que vai comercializar, tem que estar com os detalhes bem bacana, o produto bem diferenciado. O que você vai fazer de hobby ou vai presentear, também serve a mesma dica. É muito bom caprichar, não é? Então, gente, vamos lá a mais um tutorial? Tá aqui a peça que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar aqui nessa tampa, que aí você vai utilizar para todos os lados interno e externo da caixa, tá certo? Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Esse vai ser o resultado final da nossa pintura. Primeiro, o nosso material, a gente vai precisar da nossa peça de MDF. Aqui eu vou fazer a tampinha. Vamos precisar de um pincel de cerdas macias. Esse aqui é o número 14 da Condor, mas você vai utilizar o que você tem aí em casa ou que tenha aí na sua cidade, e um rolinho para pintar, que você encontra inclusive em material de construção. E as nossas tintas, eu vou pintar nessa cor azul rosa bebê a tinta acrílica Fosca, da Corfix, né? E a gente vai utilizar a base acrílica, tá bom? Assim, então, pessoal, aqui eu não vou lixar a peça, eu apenas, antes de pintar, eu procuro só passar um paninho para tirar esse resíduo do MDF, né? Da madeira, do pó, porque eu não gosto de trabalhar. Geralmente eu não passo a lixa, mas se você preferir, eu não gosto de passar a lixa para esse efeito agora, tá bom? Então, a gente vai começar a utilizar a base acrílica. Então, você pode estar utilizando para você dispor a tinta, né? Essa base acrílica. Esse descartávelzinho aqui que a gente utiliza de isopor, nessas bandejas de isopor. A gente coloca um pouco da tinta. Então, a gente vai começar pintando a nossa tampa de MDF com o pincel. E vamos passar na mesma posição, certo? Vocês estiverem pintando, ó, nessa mesma posição, de cima para baixo. E aí, a gente vai entrar com o rolinho. O rolinho é o segredo para eliminar as marcas do pincel. Olha só, o acabamento que fica, você não consegue ver as marcas do pincel. E a gente vai continuando aqui na mesma posição, de cima para baixo. Não dispor de muita tinta. E aqui o rolinho entra novamente. E aí fica a união, a gente tenta no máximo misturar. Aí volta. Com o resíduo da tinta, você volta para outra parte que a gente pintou, para eliminar essa diferença aqui da tonalidade. Então, por exemplo, vamos de novo, ó.
Então, passei mais uma camadinha por cima para alinhar a tonalidade, para não ficar uma tonalidade diferente da outra. E aí, vamos passar o nosso rolinho novamente. Esse rolinho é a medida mais fácil de você pintar o MDF, pintar a sua peça de MDF, sem ter mancha de pincel, que não fica bacana. E aí, eu faço dessa maneira, primeiro o pincel, depois o rolinho, para economizar a tinta. Que você pode passar o rolinho logo, você pode utilizar o rolinho ao invés do pincel. Mas como eu gosto de dar uma economizada na tinta, e principalmente dessa base acrílica, que essa base acrílica, para você que nunca mexeu com a tinta, né, com artesanato, nem pintura de MDF, essa base acrílica, ela é para proteger o seu produto, né, proteger a sua peça contra a umidade, contra a cupim. Então, a gente utiliza essa base justamente para proteger a peça. Então, a gente vai, ó. Então, a gente já começou a fazer. Olha, como aqui porque eu dei uma outra mão da base, certo? Mas ela fica assim, sem nenhuma marca. Depois de secar, ela vai ficar assim, sem nenhuma marquinha. E aí, vamos colocar por toda a tampa, vamos fazer o mesmo procedimento. O pessoal que sente dificuldade, né, em pintar aqui a parte interna, olha só as dicas que eu vou ter para você. Essa pontinha aqui eu gosto de pintar no outro movimento, para não acumular tinta nos cantos. E aqui da mesma forma a gente pega o rolo e faz esse movimento aqui nos cantinhos. Esse cabinho para fora, porque senão ele não vai, ó, não vai conseguir pintar. Então, nessa posição, e a gente passa o rolinho. Olha, você vê que não acumulou tinta na nossa caixinha. E aqui da mesma forma. Tá vendo as marcas de pincel que fica? Então, a gente vai passar novamente o nosso rolinho para alisar. E isso vamos fazer por toda a nossa tampa. E agora que a gente já pintou todos os lados, vamos pintar a parte interna.
Lembrando que você molha o pincel e você passa numa única direção para facilitar quando a gente for passar o rolinho, já para facilitar de não ter muitas marcas e poder alisar a tinta para ficar bem perfeito, bem sem nenhuma marca, né? Nenhuma pincelada à mostra. Essa parte aqui é a parte mais chatinha de se pintar, entre os cantos. A gente pinta primeiro a parte maior. Assim eu faço, primeiro a parte maior. E aqui eu vou dando batidinhas com a ponta do pincel, eu dou pequenas batidas. E dou uma pequena alisadinha, pequenas batidas e alisadas, para não concentrar muita tinta. Então eu faço essas pequenas batidinhas. E depois eu aliso com o pincel. Para não concentrar muita tinta. E aí a gente passa o nosso amigo, nosso rolinho. Lembrando que a gente tá passando aqui a base acrílica, então ela fica um pouquinho manchada porque ela é um pouco mais clara. Ela não tem muita tonalidade, né? O branco dela é mais para ficar quase um transparente. E a gente não pode esquecer de passar aqui, ó. Se você quiser aproveitar o rolo, já vai fazendo aqui o rolinho para não concentrar muita tinta. Já espalha bem. Para você que não tem aí a pistola de pintar, que precisa pintar na mão. Então, e aqui a gente faz o acabamento, pintando, espalhando a tinta. A gente já preparou. Pronto, gente, a gente já preparou a nossa peça. Olha aqui, ela também uma outra. Essa aqui já tá seca, essa aqui a gente vai deixar secar um pouco. E aqui a gente já preparou a nossa pecinha para receber a tinta acrílica. Isso aqui é a base acrílica que eu já preparei dessa forma. E aí a gente vai agora pintar com a mesma técnica, pintar com a tinta Coffix rosa claro, rosa bebê. Gente, então terminamos aqui de aplicar a primeira base, né? De começar a tratar o MDF para receber a pintura. E aí, após a aplicação da base acrílica, que a gente pode ver que aqui a gente não tem a marca do pincel, ela é mínima, ela é quase zero. Então, aí depois, para finalizar o acabamento, ficar ainda melhor, você pega uma lixinha, quanto mais fina, melhor. E aí vai dar uma lixadinha só para dar o acabamento. E aqui já começa para receber a tinta acrílica aí da cor que você preferir, joia?